Texto Fraternizar 1, edição 168, maio 2021. Título: O debate está na ordem do dia. Mas houve guerra colonial? Bem posso dizer que a guerra colonial marcou para sempre a minha vida de presbítero da Igreja do que está no Porto e no mundo. Foi o grande apocalipse, ou a grande revelação que me fez ver, de uma vez por todas, que a Igreja hierárquica não é a Igreja de Jesus histórico e que o poder, todo o poder, também o poder político, é intrinsecamente mau. Por mais que se faça cobrir de sumptuosas roupas, habite em grandes palácios, pontifique em grandes catedrais e santuários de renome. É tudo a encenação para esconder a perversão estrutural que todo o poder é. Lobo disfarçado de cordeiro e mercenário disfarçado de pastor no dizer de Jesus histórico, a luz que está no sistema de poder sem nunca ser dele. E que esta odeia, persegue, mata, porque continuamente mostra que são más todas as suas obras, inclusive o seu bem-fazer. Está hoje na ordem do dia, ainda que timidamente, a questão se houve ou não houve guerra colonial. O próprio Presidente da República, que não é de sangue limpo nesta guerra, e hoje é o comandante-chefe das Forças Armadas, tal como Américo Tomás ao tempo da Guerra Colonial, surpreendeu o país ao dedicar o seu discurso na sessão solene comemorativa do 25 de abril de 74 a este crime histórico que a mistura com a PIDE-DGS, as cadeias para presos políticos e os tribunais plenários foi, sem dúvida, um dos mais escabrosos dos 48 anos de fascismo. A juntar aos quase 800 anos de monarquia, com o clero católico no topo da pirâmide, a nobreza no meio e o povo, ou plebe, na base, a carregar com todos os de cima. Uma história de horrores que todos os historiadores, sem exceção integrantes do poder, se encarregam de branquear. O seu discurso foi aplaudido por quase todas as bancadas do Parlamento, sinal inequívoco que todos os deputados dos maiores partidos políticos, agentes de turno do poder legislativo, são na essência todos iguais. Mais à esquerda ou mais à direita, todos sem exceção, são agentes do poder, perversos quanto ele. O discurso foi apenas isso, discurso. Os povos das nações clamam por práticas sociopolíticas de justiça, de igualdade, de reciprocidade, de fraternidade e de liberdade, e os agentes de turno do poder dão-lhes overdoses de discursos. E quando o lado alto dos seus palácios e grandes santuários parecem ir além dos discursos, fazem ainda pior, porque não vão além da humilhante caridadezinha ao bem-fazer. Um vómito. Corruptos todos, ou não seja verdade que todo o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Vivi a guerra colonial por dentro, como capelão militar à força, na região de Mansoa, integrado no Batalhão de Caçadores 1912, na Guiné-Bissau. Metido nela, vi, pela primeira vez com os meus olhos cordiais de presbítero da Igreja de Jesus, que está no Porto e no mundo, contudo de clandestina e perseguida pela Igreja hierárquica, o pecado estrutural organizado. Antes de embarcar no cais de Alcântara, no Niassa, a abarrotar, em finais de 1967,
tive de frequentar como aspirante um curso intensivo de 5 semanas na Academia Militar de Lisboa, onde o bispo castrense era um dos professores. As suas lições pretendiam convencer os 50 padres que frequentávamos aquele curso que a guerra colonial era uma espécie de cruzada ou guerra santa. Quem nela perdesse a vida era um santo para a Igreja Católica e um herói para o Estado colonial. Nunca da sua boca ouvi dizer que a guerra colonial era o maior crime e pecado organizado que efetivamente era. Quando chego a Mansoa e deparo com o quartel todo cercado de arame farpado, com dezenas de crianças descalças e de latas na mão a pedir restos de comida, confirmo de imediato que a guerra era mesmo colonial e, por isso, um crime organizado. Entretanto, o que o comandante do batalhão militar de carreira espera então de mim, como alferes capelão, é que contribua para transformá-la em cruzada ou guerra santa. Porém, a minha consciência de presbítero da Igreja de Jesus leva-me a perguntar, 2 meses depois, na homilia de 1 de janeiro de 1968, Dia Mundial da Paz, com o meu comandante presente, se estávamos ali para ajudar o povo colonizado a conseguir a sua autonomia e independência, ou, pelo contrário, para a impedir. Percebo na hora, pela reação do meu comandante, que o meu destino estava traçado, e não me engano. Ainda lhe digo, quando convocado por ele no dia seguinte ao seu gabinete, mudem a Constituição, que eu não posso mudar o Evangelho. Mas de nada adiantou. Poucas semanas depois, sou expulso de capelão militar. E quando regresso a Lisboa de avião, ouço da boca do próprio bispo castrense Dom António dos Reis Rodrigues que, em seu entender hierárquico, não passo de um padre irrecuperável. Sou desde então presbítero da Igreja Clandestina de Jesus para a Humanidade, presença maiútica entre e com as populações, a dar corpo a uma sociedade outra de irmãos religados uns aos outros e ao cosmos, ainda que um não existente para a hierarquia da Igreja, toda ela em estado de pecado estrutural, por mais que se pense cheia de razão. Tudo nela é pecado, até o bem-fazer, em que é tida como perita e, por isso, louvada por todo o poder. Com o meu abraço, meu beijo e a minha ternura de presbítero jornalista.